Palavra que vai ser lida, em nome de Jesus, que não haja nenhuma interferência, em nome de Jesus, abençoa. 1 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou um de seus bons para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E, se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada, você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Somente aqui até o versículo 10. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, desse encontro do profeta Natã com o rei Davi. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas, e que nós superemos etapas que passamos, que muitas vezes nos prendem. Superemos etapas difíceis, que muitas vezes nos fazem obliterar sonhos, desistir de projetos. Abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar os seus assentos. Eu creio que essa história seja conhecida por muitos. Nós lemos aqui esse texto, e nós falamos a respeito dessa situação, desse homem rico que tinha muitos bois, muitos cordeiros, recebe um visitante, em vez de pegar dos bois dele, ele pega do pobre que só tem um cordeirinho e manda matar esse cordeiro, para servir um visitante. Davi fica indignado, como nós lemos, ele fala: essa pessoa cometeu um grande erro, ela tem que pagar 4 vezes mais, e Natã olha para ele e falou: essa pessoa é você. O ministério profético é um ministério de coragem, não é apenas a ousadia em falar, mas a coragem em confrontar. Natã é um homem de extrema coragem, que confronta ninguém menos que o rei de Israel, ninguém menos que um homem ungido por Deus, ninguém menos que um homem que tinha habilidades incontestes, um chamado inequívoco, era um homem compositor de salmos, era um homem que amava o Senhor, mas ainda assim era um homem falho, era um homem limitado, e era um homem que precisava ser repreendido. Davi o repreende, e ele fala: olha, não vai faltar espada na tua casa, não vai faltar derramamento de sangue, não vão faltar dificuldades, porque você cometeu algo que você não precisava cometer. E aí então nós vamos para o versículo 13, quando nós lemos: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que seus inimigos, aos inimigos do Senhor, blasfemassem.
também o filho que lhe nascerá morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Na hora, Davi reconhece o erro. Assim que Natã aponta o dedo falando: Davi, foi você que fez isso, Davi fala: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor, eu reconheço. Eu imagino o coração gelado de Davi naquele momento, eu imagino as mãos trêmulas, eu imagino naquele momento o confronto. Ele falou: fui eu mesmo. Ele confessou. A grande questão da confissão é que Deus perdoa, mas há consequências. Deus perdoa suas falhas. Você pode ser transformado, purificado, mas há falhas que você vai carregar ao resto de sua vida. É o que aconteceu com Davi. E Natã ainda falou mais: olha, Davi, Deus te perdoou. Deus não vai levar a tua vida. Você não vai experimentar essa morte, mas Deus vai levar o filho que você teve com essa mulher. Há confissões que nós devemos fazer. Claro, a Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda impureza. Deus perdoa, Deus purifica da impureza. Nós devemos confessar, e nós devemos confessar de todo o nosso coração, mas há momentos que nós confessamos tardiamente, confessamos porque somos entregues. Se Davi talvez não tivesse sido confrontado por Natã, Davi não teria confessado o seu pecado. Muitas vezes apenas no confronto que nós reconhecemos. Não podemos encobrir os nossos pecados. Como diz a palavra de Deus no Provérbios número 28, devemos entregar e confessar plenamente o nosso pecado a Deus. E aí então, nós vamos perceber nesses minutos que encerram esse ano, e que vão fazer adentrar ao próximo ano, algumas atitudes que nós devemos tomar, diante de falhas que nós temos cometido. Estamos diante de um projetos de vida, mas eu acho que o grande projeto de vida é dizer: Deus, dá a mim um coração puro, que eu experimente um ano diferente, o ano de 2025, e o primeiro texto que eu gostaria de ler, e a primeira atitude na fase de aflição de Davi, está no versículo número 16, quando a Bíblia diz: Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, e entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Eu vou repetir: Davi suplicou a Deus, jejuava, e passava a noite deitado no chão, provavelmente de joelhos ali, clamando ao Senhor, para que Deus mudasse aquele decreto que Deus tinha comunicado a Davi. Ele jejuou, ele buscou o Senhor. A primeira atitude que Davi faz é a atitude correta. Acredite que Deus pode trazer solução ao problema. É a primeira atitude que nós devemos ter diante do problema. É a primeira atitude que nós devemos fazer, é buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. A Bíblia diz: ele suplicou ao Senhor, ele jejuou ao Senhor, ele ficava no chão, ou seja, saiu do seu trono, saiu do seu conforto, ele orava, clamava, suplicava, jejuava ao Senhor. E essa é a primeira atitude que nós devemos ter. Ele sabia que Deus podia mudar a situação. O Salmo 106 fala sobre isso, e tantas outras ocasiões a Bíblia demonstra esse ato misericordioso, intervenção, misericórdia divina. Então nós temos a primeira atitude de Davi: crermos, acreditarmos que Deus pode mudar a nossa situação. Você crê que Deus pode mudar a sua situação para 2025? Deus pode mudar a sua situação. Eu não conheço o quadro que você vive, eu não conheço a situação que você vive, eu não conheço como está a sua família, eu não conheço como está a sua situação financeira, eu não conheço como está a sua situação emocional, mas uma coisa eu conheço: é o Deus que pode transformar todas as coisas. Esse eu conheço. Aí nós vamos à segunda atitude na fase de aflição. Versículo número 17. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Ele não quis e não comeu com ele. Há horas que aparece muita gente para te tirar do propósito com Deus, não é verdade? Nas horas que você está mais buscando, vai um amigo,
vai um familiar, olha, você não precisa fazer isso, você não precisa buscar ao Senhor, você não precisa ir na igreja, você não precisa orar, você não precisa jejuar, não precisa fazer nada disso, volta ao teu trono, segue a tua vida, porque não adianta. Há horas que pessoas surgem para desanimar, amigos de Jó vão surgindo em nossas vidas, para deixar a gente numa situação da gente desistir, e Davi nos ensina isso, persista enquanto houver esperança. A criança ainda não tinha morrido, a criança estava viva, porque Davi ia desistir? A criança não faleceu, amados irmãos, enquanto houver vida, há esperança, enquanto houver esperança, há possibilidade de mudanças. Então podem levantar-se pessoas ao seu redor, podem levantar-se pessoas várias ao seu redor, mas o fato é que você não pode deixar de persistir enquanto houver esperança. E se tiver que lutar sozinho, lute sozinho, porque muitas vezes você vai compartilhar uma luta com alguém, mas você está sozinho. Muitas vezes você vai compartilhar uma luta com alguém, alguém não te entende e vai te desanimar, vai te colocar para baixo, vai mandar você desistir. Olha, não tem jeito, você não vai largar o vício. Olha, não tem jeito, aquela situação que você vive não vai mudar. Então, se é para lutar sozinho, a Bíblia diz, Davi não deu ouvidos aos anciãos, a pessoas com experiência, ele continuou lutando sozinho. Ele era palaciano, ele era um rei, ele tinha muitos sábios e conselheiros, mas naquela hora ele estava sozinho. Muitas vezes, diante dos problemas, nós temos várias pessoas ao nosso redor, mas quem é que te entende? Quem é que sabe o que você está passando, senão Deus? Então persista enquanto houver esperança. Há uma terceira atitude a ser tomada. A Bíblia diz, nos versículos 18 e 19, no 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança estava viva ainda, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Nós temos falado sobre os 3 tipos de resposta que Deus pode dar a uma pessoa. Existem apenas 3 respostas que Deus concede a uma pessoa. Deus pode responder com um sim imediato, como aconteceu no Monte Carmelo, ali no altar de Elias, quando Elias clama e na hora vem fogo do céu e consome o sacrifício. Deus responde com sim imediato. Deus pode responder, como diz o Salmo 40, com não, com espera. Olha, você precisa esperar. Mas uma terceira resposta é que Deus pode responder com não aos nossos pedidos. A grande questão é nunca esquecermos o nosso papel e o papel de Deus. Ele é soberano, Ele é o Senhor, é Ele quem manda. Não existe a possibilidade de uma pessoa qualquer, um ser qualquer, um anjo qualquer diz, Deus, eu te exijo o quê? Isso não existe. Deus é soberano. Deus Ele manda, Ele determina, Ele ordena, e nós obedecemos. Ele é Deus e nós somos servos. Não podemos nunca mudar esse quadro. E se Deus disser não, é não. E Deus disse aqui não. Davi orou, Davi clamou, a Bíblia diz, nós lemos, suplicou, Davi jejuou, mas Deus falou não. A consequência desse pecado você vai colher. Não. E depois de 7 dias, uma semana se passou, desde o período que Davi começou a orar e clamar, uma semana de propósito, Deus lhe disse não, e a criança morreu.
Mas o que eu quero destacar nesse texto, voltando ao texto, diz: mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Terceira atitude: mantenha a percepção dos fatos para saber quando é hora de mudar. Porque existem momentos em nossas vidas que nós não percebemos as mudanças ao nosso redor e nós continuamos persistindo em algo que já passou. A criança morreu. Ele jejuou, ele suplicou, ele orou, mas a criança morreu e ele viu que os seus servos estavam cochichando e ele percebeu que a criança tinha morrido. Mantenha-se sensível ao momento, mantenha-se sensível ao momento histórico que nós vivemos, mantenha-se sensível ao momento particular que você vive na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nas oportunidades que surgem, porque muitas vezes, por não estarmos sensíveis ao ambiente ao nosso redor, nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida. Quantos de nós não perdemos grandes oportunidades na nossa vida, que até hoje nos arrependemos, porque não ficamos discernindo o momento, sensíveis ao momento, e o momento chegou e passou. Uma luta então terminou. Uma semana de lutas, 7 dias de lutas, mas aquela luta para Davi terminou. Então ele precisava mudar a sua postura. Até aqui nós vimos 3 posturas que Davi teve durante a sua aflição. A criança morreu. E a Bíblia diz então as suas atitudes após o término da aflição. Versículo número 20, na sua primeira parte, diz: então Davi se levantou do chão. Primeira postura de Davi, a quarta desta noite que nós extraímos deste grande homem de Deus, é que ele se levanta do chão. A Bíblia fala sobre nós levantarmos de onde nós estamos. A Jacó, Deus fala, em Gênesis capítulo 35, levanta, vai a Betel e habita ali. Porque se Deus não falasse, Jacó ficaria parado no mesmo lugar o tempo todo. O profeta Ezequiel, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, põe-te em pé e falarei contigo. Por quê? Porque Ezequiel estava parado, Ezequiel estava conformado, Ezequiel estava ali, então vou ficar aqui mesmo, e Deus falou: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Deus podia falar com ele sentado, mas mandou ele ficar de pé. É momento de nos levantarmos. Jesus, naquela cura do tanque de Betesda, João capítulo 5, ele diz: levanta, toma o teu leito, e o que mais que ele diz para aquele ex-paralítico? E anda. É momento de nos levantarmos. Há momentos, a Bíblia diz em Eclesiastes, há momentos de rir e há momentos de chorar. E aqui eu inverto a ordem dos fatores, sem alterar o produto. Há momentos de chorar, mas há momentos de rir. O luto em Israel durou 30 dias ali com a morte de Moisés, mas depois Israel teve que continuar marchando. O luto ele vem, mas nós não nascemos para viver no luto. Nós devemos avançar, estamos diante de um novo ano, novas perspectivas, novas possibilidades, mas nada disso pode acontecer se você não se levantar do lugar onde você está, do lugar do luto, do lugar do trauma. Por isso nós devemos superar isso. É momento de superação, é momento de sairmos da comodidade, é momento de sairmos do conformismo, é momento de sairmos do vitimismo. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, você pode mudar essa situação, porque Deus está contigo. Nós estamos diante de novo ano, e nós colocamos um papel para você colocar projetos, e eu fico imaginando pessoas que não escreveram nada, porque não tem nenhum projeto, estão acorrentados ao que passou em 2024, em 2023, em 2022, em 2020, em 2021, anos atrás, estão parados no tempo. Mas o texto que nós lemos diz: Davi se levantou do chão. Levante-se,
saia do lugar do sofrimento e siga em frente. A continuação do versículo 20, nós vemos a quinta atitude. E nós lemos: lavou-se. A segunda postura a seguir à ciência da morte de seu filho, ao conhecimento sobre a morte de seu filho, é que ele se levantou e, diz a Bíblia, lavou-se. Limpe-se de todas as manchas do sofrimento que tiram o brilho da sua vida. Às vezes nós ficamos andando com a mesma roupa a vida inteira suja. A gente não lava. A gente não lava porque não é que a gente se esqueça, a gente não lava porque não quer. A gente faz questão de carregar aquela mancha, aquele trauma, e aquela roupa é a roupa do teu coração. Você não segue em frente, você fica parado. Davi podia ficar parado, se lamentando, mas Davi se levanta e se lava. Meus amados irmãos, o lavar-se é uma postura de você tirar a sujeira anterior. Olha, passou, agora eu vou colocar roupa nova, vou começar algo novo, é um novo começo que eu vou viver. E nós devemos muitas vezes entender que é a hora de trocar a roupa, porque tem pessoas que estão andando com roupas cheias de traças, todas arrebentadas. Não estou falando literalmente, mas como se fosse literal, as roupas remendadas, as roupas, e você podendo comprar uma roupa nova, colocar uma roupa nova. Davi, ele se lava, e Davi, ele se muda. Jacó, quando eles vão cultuar ao Senhor, diante do altar em Betel, a Bíblia diz que ele manda toda a família se lavar. Nós vamos cultuar o Senhor, vamos todos nos lavar. Não vamos chegar da maneira que nós estamos para cultuar o Senhor, levantar um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 35, então nós devemos nos lavar. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele tinha uma ordem, em Levítico fala sobre isso, que antes de ele oficiar qualquer coisa, ele tinha que tomar um banho, se lavar. Antes de começar uma nova etapa de um relacionamento com Deus, ele tinha que se lavar. Jacó, como eu falei, a mesma coisa. Eu vou começar algum projeto, eu vou começar a adorar ao Senhor, vamos levantar um altar ao Senhor, vamos nos lavar. Ele ordena toda a sua família. E nós devemos nos lavar para começar algo novo. É uma nova etapa. Davi se levantou, Davi se lavou, e continua o versículo na sexta atitude que Davi toma, e ungiu-se. Havia a unção sobre os reis, e a Bíblia fala isso em 1 Samuel capítulo número 10, que os reis eram ungidos. A Bíblia diz que os sacerdotes recebiam a unção. Davi então já fora ungido por rei, já fora ungido em Hebron, já conhecia o que era a unção de rei, mas nesse momento, ele se ungiu. Ele colocou óleo. E por que o óleo? Porque a unção com óleo, ela não representava apenas a posse de uma responsabilidade, a transmissão de uma autoridade, né, um reconhecimento público de um cargo que se tinha, mas o óleo também, como nós lemos Tiago, capítulo 5, representa um elemento de cura. É momento de nós nos curarmos. Ele se ungiu, ele colocou remédio nele. Há pessoas que não tomam remédios, sabendo que devem tomar. Por quê? Porque eles querem viver num processo de autodestruição. Já desistiram da vida, já desistiram dos sonhos, não tomam os remédios, não buscam a Deus, não se lavam, não se levantam, não se ungem. É hora de você se ungir. É hora de você cuidar das feridas da tua vida. É hora e é momento de você entrar no novo ano curados. Porque nós podemos pedir ao Senhor tantas coisas. Há pessoas que estão pedindo ao Senhor solução no problema relacional, familiar. Há pessoas que estão procurando emprego. Há pessoas que estão pedindo um carro. Há pessoas que estão pedindo tantas coisas diferentes. Mas nesse momento, o que Davi precisava era ser curado. Ele pega o óleo e se unge. E ele fala: agora que eu me lavei, agora que eu deixei para trás tudo que me prendia, agora eu vou me ungir.
eu vou estar curado, eu vou começar uma nova etapa curados. E aí então, a Bíblia diz na continuação e na 7ª atitude que ele toma, ele trocou de roupa. Trocar de roupa é um ato muito simbólico. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz que Adão e Eva, eles coseram para si folhas de figueira. Mas, no versículo de número 21, Deus coloca neles o quê? Peles de animais. Nós vemos uma simbologia muito linda sobre Jesus Cristo, nas primeiras páginas da Bíblia, pois, para tirar a vergonha deles, de maneira definitiva, para os cobrir, os proteger, foi necessário o derramar do sangue de um animal. Assim como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi derramou o seu sangue em nosso lugar para nos dar vida. Assim como aconteceu no Éden, aconteceu em Jerusalém no Calvário, e assim como aconteceu no Calvário em Jerusalém, acontece conosco nos dias de hoje. Ele trocou de roupa, ele falou, então eu vou tomar um banho, eu vou me ungir, eu vou colocar uma roupa nova, eu vou começar uma nova etapa. E aí nós vamos para a 8ª postura de Davi. A 8ª postura de Davi, uma postura lindíssima que nós lemos. No versículo número 20, na sua continuação, diz: e entrou na casa do Senhor. Levantado, tendo tomado o seu banho, tendo colocado óleo, se ungido, estava perfumado, tendo colocado roupas novas, trocado a sua roupa, ele não foi na casa de Natã, ele foi na casa do Senhor. Ele não foi mais na casa de Natã pedir alguma coisa, ele não foi na casa de Natã se justificar, ele não foi na casa de Natã para fazer qualquer coisa, ele falou, agora eu vou para a casa do Senhor. Ele tinha um palácio, ele morava no palácio, mas o local de consolação era a casa do Senhor. Você lembra que no palácio foi um ambiente de morte para ele. A criança morreu onde? No palácio. Os seus servos que cochichavam estavam onde? No palácio. Os anciãos que o aconselhavam estavam onde? No palácio. O local de abrigo que esse homem tinha era a casa do Senhor, porque na casa do Senhor ele podia louvar o Senhor com liberdade, que ninguém ia incomodá-lo. Na casa do Senhor ele podia ouvir a palavra de Deus sem distrações. Na casa do Senhor ele lia a palavra de Deus e estudava a palavra de Deus. Na casa do Senhor ele tinha liberdade. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo número 4, que a igreja é local de consolação, que a comunhão dos santos traz edificação, traz exortação, mas traz consolação. E aí quando nós vamos na presença do Senhor, nós somos consolados. Jesus está presente, Jesus está para te consolar. Ele foi então na casa do Senhor. Mas o que mais que ele fez na casa do Senhor? Essa foi a 8ª postura de Davi. Nós temos a 9ª postura de Davi. A Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor e continua o versículo número 20. E adorou. Ele não foi murmurar, ele não foi reclamar, ele não foi exigir qualquer coisa, ele não foi blasfemar, mas ele foi adorar, se submetendo à vontade de Deus. Amados irmãos, nós aprendemos que a adoração independe do nosso contexto. A Bíblia diz, por exemplo, que há adoração na alegria, como nós lemos em Atos capítulo 3, junto à Porta Formosa. Mas, em Atos capítulo de número 16, nós vemos lá em Filipos, que há adoração em meio à prisão. Paulo e Silas, eles louvavam ao Senhor e adoravam, mesmo estando presos. Adoração na alegria, deve haver adoração na tristeza, deve haver a oração nos momentos diários, normais, que não tenha nem algo triste, nem algo feliz, as coisas estão indo normal, adora ao Senhor, mas adora em todo o tempo ao Senhor. Nós devemos adorar todos os dias ao Senhor, nós devemos dar graças todos os dias ao Senhor, nós devemos exaltar ao Senhor todos os dias.
Então Davi, ele se levanta, Davi, ele toma um banho, ele derrama óleo sobre si, ele se cura, ele troca a sua roupa, ele vai na casa do Senhor. Mas naquele momento, eu fico imaginando Davi levantando suas mãos e falando: eu te adoro, Senhor. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que tu és, eu te adoro em nome do Senhor. Você está na casa do Senhor hoje. Você pode ter muitos propósitos. Muitos propósitos. Um deles é encontrar amigos, é não passar sozinho o ano novo, é ter comunhão com os irmãos, é ouvir a palavra, é louvar em companhia. Mas uma coisa, você vem na casa do Senhor, é adorar o seu santo nome. É falar: Senhor, eu estou aqui te adorando. Olha, nesse momento, há pessoas que estão tão embriagadas, que estão tendo discussões, cruzando o ano discutindo, roubando, matando, xingando. Há pessoas que estão entregando oferendas, porque outros fazem: eu vou fazer igual, porque outros nem sabem o que estão fazendo, não tem noção do mundo espiritual para o que estão fazendo. Mas você decidiu terminar o ano, iniciar o novo ano na casa do Senhor. Para quê? Para o adorar. Nós vamos cruzar o ano orando, como nós sempre fazemos, e nessa oração nós vamos adorar ao Senhor, porque Ele é bom, e porque as suas misericórdias duram para sempre. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de perder o filho, ele não deixa de ir na igreja, ele não deixa de cultuar ao Senhor, ele não deixa de adorar a Deus. Ele é um homem que comete erros, mas ele comete grandes acertos. E esse acerto é deixar que o trauma na sua vida não acorrente, mas ele fala: agora eu vou na casa do Senhor, porque eu vou começar um novo ciclo na minha vida. Superação. Esse é o momento de superação. Diga para a pessoa que está do seu lado que você vive um momento de superação na tua vida. Há uma 10ª atitude que Davi toma. Versículo de número 20. Depois, o que ele fez? Voltou para o palácio. O 10º ensinamento que nós extraímos dessa história é que você deve retomar a sua vida e não desistir dos demais que estão vivos, nem daquilo que você construiu. Davi construiu o palácio. Ele teve um trauma no palácio, ele saiu do palácio, ele adorou na casa do Senhor, mas de lá ele voltou para o palácio, porque é hora de você cuidar dos seus. Ele tinha família no palácio, ele tinha afazeres administrativos no palácio, ele tinha um exército para reger no palácio, ele tinha os planejamentos de Israel no palácio, ele tinha servos, ele tinha projetos, ele construiu aquilo. Não desista de coisas que você construiu, ainda que você tenha tido traumas, experiências. É o momento de você o que? Superar. É o momento de você superar. Então você já tomou, se levantou, tomou o seu banho, se ungiu, trocou de roupa, foi à casa do Senhor, adorou. Agora, bom, eu já fiz tudo isso, agora eu vou voltar à minha rotina, agora eu vou voltar ao palácio, porque agora eu estou renovado, eu estou curado. Entenda uma coisa: é muito diferente você voltar ao palácio sem estar curado do que estando curado. É muito diferente você voltar à sua rotina sem resolver algo internamente, do que tendo isso resolvido internamente. Davi, ele resolve o que precisava resolver, ele cura o que precisava ter sido curado, mas ele vai então: olha, louvei, adorei, fui curado, restaurei-me, estou com vestes novas, agora vamos voltar à rotina, porque há pessoas que eu preciso cuidar, e o palácio não vai ser abandonado. Não abandone o que você construiu jamais. Essa é a 10ª lição que nós aprendemos com Davi.
A 12ª lição ainda está no versículo de número 20, quando nós lemos: e pediu comida, e puseram-na diante dele, e ele comeu. E pediu comida. Quando ele chega no palácio, você vê que ele manteve o jejum até chegar de volta em casa. Ele vai para a igreja em jejum, ele permanece em jejum, mas quando ele chega no palácio, ele fala: tragam-me comida. E a Bíblia diz: e ele comeu. Qual é a 11ª atitude que nós devemos aprender com Davi? Se fortaleça física, emocionalmente e espiritualmente, mas você deve se fortalecer. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí que estamos fortes. Foi na dificuldade de Davi que ele se tornou mais forte do que ele já foi. Eu digo a vocês, foi muita coragem derrubar Golias, não foi? Tão jovem, foi muita coragem assumir um reino, mas coragem maior não era derrotar um Golias que estava diante dos olhos dele, mas Golias que estava dentro dele. Ele podia ficar parado na vida dele, desistido de tudo, mas ele falou: agora é a hora de eu comer, agora é a hora de eu me fortalecer. Esse ano que você vai começar, que nós vamos começar em alguns minutos, é um ano que nós vamos superar aquilo que nos tem prendido, e nós vamos nos alimentar, porque eu não vou desistir do palácio que eu construí, eu não vou desistir da família que construí, eu não vou desistir do projeto que eu empreendi, eu vou mudar internamente, vou me alimentar e vou perseverar, porque Deus está comigo. 12ª lição, 12ª atitude. Os seus servos lhe disseram, versículos 21 a 23, os seus servos lhe disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer? Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuar viva, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. A 12ª lição: enfrente a pressão das pessoas que querem que você seja enterrado vivo com alguns projetos que não foram adiante. Há pessoas que querem que sejamos enterrados com os mortos. Há pessoas que não querem a nossa restauração. Há pessoas que não aceitam que você supere o seu medo. Há pessoas que não aceitam que você supere uma derrota. Há pessoas que não aceitam que você supere um momento de tristeza. Há pessoas que não aceitam que você supere um divórcio. Há pessoas que não aceitam que você supere um problema, uma enfermidade. Há pessoas que não aceitam que você tenha uma posição de vida, uma postura de vida positiva diante do que você passou. Por quê? Porque eles não conseguem ser assim. Então eles não querem que você seja assim. Há muita gente invejosa ao nosso redor. Mas isso não parou Davi. Davi, por que eu vou ficar agora assim? A criança já foi. Agora eu vou tomar meu banho, eu vou me ungir, eu vou trocar a roupa, eu vou comer e eu vou prosseguir a minha vida. Você vai prosseguir a sua vida. Ninguém vai te desanimar. Diga à pessoa que está do seu lado: ninguém vai desanimar o teu projeto de seguir feliz e em frente. Seja feliz nesse ano. Aleluia. 13ª atitude de Davi. Versículo 24, na sua primeira parte. Então, Davi consolou Batseba, sua mulher. Então, Davi consolou Batseba, sua mulher. A 13ª lição que nós aprendemos: não deixe de ser um canal de bênção para outras vidas. Você sofreu, você perdeu algo importante,
você padeceu dificuldades, mas não é por isso que você vai deixar de abençoar outras vidas que precisam de você. Davi estava triste, ele se renovou, ele se curou, ele adorou, ele comeu, e agora ele falou, agora eu estou vendo Batseba triste. Batseba, não fica triste não, isso vai passar. O ministério de consolação que o Espírito Santo nos dá, deve ser exercido em nossas vidas em todo o tempo. Que coisa bonita de Davi, que fase de Davi, mas Davi nos mostra que nós devemos superar. Há momento de chorar, mas há momento de rir, há momento de ser consolado, mas há momento de consolarmos, nós podemos dizer assim. Davi então vai e consola a mulher que estava chorando, porque ela precisava de consolo. Nós devemos ser bênção para outras vidas. Há pessoas que ficam a vida inteira se vitimizando por algo que passaram, é o tempo todo querendo um ombro para chorar. Há momento para isso sim, mas não é a vida inteira, porque em outros momentos você tem que dar o ombro para outra pessoa chorar, é você que tem que dar o suporte a outras vidas, mas para isso, você precisa fazer como Davi, o processo de cura, o processo de restauração, o processo de quê, meus irmãos? Superação. E ele consola Batseba, sua mulher. E a Bíblia diz então no 14º, a 14ª atitude de Davi, teve relações com ela, e ela teve um quê? Um filho. Nós aprendemos a 14ª lição com Davi. Não desista de seus sonhos por causa de seus traumas. Deus tem algo novo para você. Ele podia ter medo, ele podia pensar o seguinte, olha, será que eu tendo outro filho, ele vai morrer? Ele podia ficar traumatizado assim? Não, melhor não termos mais filho. Não, mas ele tem um novo filho, nasce um novo filho. Por quê? Porque ele enfrenta o medo, ele enfrenta o trauma. O que é isso? Superação. Ele supera o trauma, as lutas, o medo, o passado, e ele segue em frente. E a Bíblia diz que Deus lhe dá um outro filho. E aí nós vamos para o penúltimo ponto, o penúltimo texto a compartilhar. A Bíblia diz, no versículo 24 ainda, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Agora você sabe de quem eu estou falando, do filho que vem para substituir o filho que morre? Salomão. Todo mundo conhece Salomão. A história de Salomão é conhecida por todos. Os seus livros bíblicos, os seus conselhos, a sua grande sabedoria, é Salomão. Nasce um filho, e é ninguém menos que Salomão que herdaria o reino. Não era o seu primogênito, mas era quem herdaria o reino. E ele coloca o nome de Salomão, Shlomo, que significa pacífico. Eu quando vejo ele colocando o nome de Salomão, pacífico, eu fico imaginando Davi projetando-se no filho. Olha, eu passei por um período de dificuldade, mas agora eu vou viver um período de paz, porque esse filho vai trazer paz, o nome dele vai ser Pacífico. Uma criança de paz, uma pessoa de paz. Isso significa Salomão. E aí nós aprendemos mais uma vez, meus amados irmãos, que após a guerra, é hora de projetarmos a paz. Há momentos de guerras, sim, mas há momentos de paz. Há pessoas que não são capazes de mudar um momento de guerra em sua vida. Acabou aquela batalha. Vamos prosseguir, vamos projetar algo novo, vamos sonhar algo novo, vai nascer algo novo na tua vida, que não nasceu em 2024, mas vai nascer esse ano, algo novo, e você fala, isso vai trazer paz ao meu coração, o nome dele vai ser Pacífico, o nome dele vai ser Shlomo, o nome dele vai ser Salomão. E eu encerro com o último texto, que está no versículo número 25, e a Bíblia diz, se lembra de Natã? A Bíblia diz
Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Chamou Jedidias, Yadid Iá, ou seja, amado por Deus. A primeira criança não tem nem nome, a segunda criança tem 2 nomes, Salomão Jedidias. O pai projetou o nome do filho Pacífico, o profeta falou, mas ele é amado de Deus. Deus tem algo para nos dar, face ao seu amor, que nós nem projetamos, nem pensamos, nem esperamos, mas Deus nos ama, que tem algo novo para nos dar. Por isso que o título da mensagem de hoje se denomina Jedidias, 2 pontos, a vida continua. Diga à pessoa que está do seu lado, Jedidias, a vida continua. Você vai ter algo novo, que vai trazer paz ao teu coração. Você vai ter algo novo na sua vida, que vai trazer alegria ao coração, mas isso é fruto do amor de Deus para a tua vida. Eu convido a você aqui, por favor, se coloque de pé.